Sejam bem-vindos à Casa de Deus, um feliz sábado a todos vocês. E você já sabe que eu tenho me referido à nossa casa nesse período de pandemia como sendo a casa de Deus, até porque todos nós, quando decidimos buscar a presença do Senhor, estamos fazendo do ambiente onde estamos. Não importa se você está no quarto, na sala, na cozinha, na sua casa, o ato de poder buscar a presença manifesta de Deus é um ato de culto. E quando cultuamos a Deus, como Deus mesmo mencionou, aonde dois ou três reunidos em meu nome estiverem, ali eu estarei com eles. E o Senhor Deus está contigo nesse momento. Temos tido um grupo razoável de pessoas que tem nos acompanhado a cada semana. Temos tido por volta de entre 600 e 700 pessoas que têm acompanhado a mensagem através das diversas redes sociais que têm nos acompanhado. Portanto, eu não sei quem você é, a maior parte daqueles que têm nos acompanhado não faço ideia de quem são vocês, de onde estão nos assistindo, mas independente de ser de uma das nossas 6 igrejas, Igreja do Jaguaré, Vila dos Remédios, Jardim Oriental, Jardim da Abril, Parque Jaguara, Francisco Gonzaga, ou de qualquer outra igreja, ou de igreja nenhuma. Até porque nós temos encontrado várias pessoas que não pertencem a nenhuma denominação específica ou alguma congregação específica, mas que têm gasto tempo ouvindo a palavra de Deus, cultuando junto conosco. Portanto, sinta-se abraçado nesse momento. Eu quero ler um texto com vocês, e esse texto é um texto bem conhecido, mas eu quero tirar daqui algumas lições preciosas para a nossa vida. Antes de o fazer, entretanto, quero apenas mencionar que eu estou usando para essa mensagem a nova versão transformadora da Bíblia. É uma versão contemporânea da Bíblia, mas independente da versão que você estiver usando, o sentido do texto será o mesmo. O texto que eu vou ler é do Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler os versos 1 a 3, que diz assim: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu gostaria de convidá-lo para que fechasse os seus olhos nesse momento e fizéssemos uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ajudasse a compreender aquilo que vamos estudar através da palavra de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, obrigado por ter revelado através de João esse discurso tão bonito que Jesus fez na quinta-feira à noite da última semana dele aqui na Terra. Ajuda-nos agora nesse momento a sermos impactados com essa mensagem. Fala conosco de maneira tão clara e autêntica que sejamos capazes de compreender e, ao mesmo tempo, de vivenciar esses princípios na nossa própria vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. O título que eu dei para essa mensagem é baseado na primeira frase do texto que lemos nessa versão. Não deixem que seu coração fique aflito. Eu queria que você tentasse compreender um pouquinho daquilo que é o pano de fundo desse texto, ok? Jesus havia, nas últimas semanas, agido de uma maneira completamente diferente daquela que ele tinha agido até aquele presente momento. Nos anos que antecederam aquele momento especificamente, o Senhor Jesus ele tinha operado grandes milagres, é bem verdade, mas sempre que ele curava alguém, ele dizia: olha, não conta a ninguém, é segredo nosso. Eu quero que você mantenha isso em segredo, não conta nada para ninguém. É bem verdade que é muito complicado você curar, por exemplo, um cego, e daqui a pouco o indivíduo chega perto de você, o mesmo que desde a infância você acompanhou a história desse camarada, que ele vivia na mendicância e agora ele simplesmente está enxergando melhor do que você. Um indivíduo que tinha nascido coxo e que agora estava correndo de um lado para o outro. Ou aquele que era leproso e que agora estava com uma pele mais bonita e sedosa do que a sua. Ou aquele que morreu, você foi no sepultamento, daqui a pouco o camarada está lá no meio de vocês. Como é que você não vai desconfiar que tem alguma coisa equivocada? Agora imagina Jesus, você chegando para um indivíduo que era cego de nascença e perguntando: escuta, você não era cego? O que aconteceu?
E ele dizendo, nada. Você já parou para poder imaginar? O próprio milagre em si fazia com que as histórias de curas realizadas por Jesus acabassem se tornando realmente notórias em todos os lugares. E Jesus não queria chamar tanta atenção, por quê? Porque, obviamente, quando ele fazia esse tipo de milagre, as pessoas começavam a vir para ele não por causa daquilo que ele estava ensinando, mas por causa do milagre pelo milagre. E Jesus Cristo não veio aqui simplesmente para poder melhorar nossa vida nesse tempo. É claro que ele veio também para isso. Mas a grande preocupação do Senhor Jesus é com o futuro. Por exemplo, ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer de novo. Ou seja, o objetivo de Jesus não era só minimizar o sofrimento dessa nossa vida, mas era, de alguma maneira, nos levar a princípios que pudessem salvar-nos eternamente. Era esse o grande propósito da sua existência. Mas agora, nessa última semana especificamente, alguma coisa tinha se modificado. Antes de poder vir do extremo norte do país, Mateus vai nos mencionar que Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, mesmo no extremo norte, depois da Galileia, lá em cima no mapa, e ele diz para os seus discípulos, olha, nós estamos descendo agora para Jerusalém e eu vou morrer, viu? Está chegando a minha hora. Quando ele chega na Galileia, ele repete a mesma informação para os seus discípulos. Quando ele chega em Jerusalém, ele repete essa mesma informação. Já por 3 ocasiões, pelo menos antes desse momento, Jesus já tinha dito claramente aos discípulos que a sua hora havia chegado e que ele tinha vindo para poder morrer. Outra coisa que agora havia mudado, quando eles chegam em Jerusalém, Jesus, que sempre tinha procurado entrar de maneira discreta na cidade, até porque a liderança do país ali no extremo sul, na região da Judéia, especificamente em Jerusalém, eles estavam querendo matar o Senhor Jesus. E agora, quando Jesus chega, Jesus pede para que os seus discípulos arrumem lá um jumentinho que nunca tinha sido montado. Ele monta sobre aquele jumentinho e as pessoas começam a estender mantos à sua frente, começam a abanar folhas de palmeiras e vão gritando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e começam a aclamá-lo rei. E o pior de tudo é que Jesus não apenas permitiu, como incentivou a multidão a fazer a mesma coisa. Quando Jesus está exatamente no alto do Monte das Oliveiras para poder descer para a cidade, ele para aquele cortejo todo, olha para a cidade e chora sobre a cidade, dizendo, ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a sua casa vai ficar deserta. Jesus olhava para aquele momento e ele antecipava a maior de todas as diásporas que o povo de Judá haveria de experimentar em todos os tempos. Desde o ano 70, quando Jerusalém seria cercada pelas forças dos romanos, até 1948, quando Israel acabaria sendo estabelecido de novo como nação. Jesus antecipava todo o sofrimento e tudo que ele tinha tentado fazer para poder mudar o quadro daquilo que era o seu propósito para aquela nação, mas que a nação não havia aceitado. Mais do que isso, ele agora vem até o templo e quando ele chega no templo, próximo dos muros da cidade, aliás, os líderes, os sacerdotes, o sumo sacerdote, dizem, olha, você não está ouvindo o que essas pessoas estão dizendo? Manda que eles se calem. E Jesus olha para eles e dizem, eu vou dizer uma coisa para vocês, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E Jesus vai até o pátio do templo, quando ele chega no pátio do templo, há ali uma grande feira, indivíduos que estão comprando e vendendo, ele toma um chicote, arrebenta os portões dos currais que haviam sido colocados por ali, onde haviam animais para o sacrifício, ele só abre as gaiolas onde estavam as aves para o sacrifício, vira as mesas dos cambistas e ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E ele começa agora a ensinar no pátio do templo, ele cura uma grande quantidade de pessoas. E Jesus está começando aquela semana de uma maneira completamente diferente. Ele agora se posiciona em todos os momentos, um pouco mais adiante, ele está ensinando no pátio do templo quando ele simplesmente se levanta e percebe a presença ali de fariseus, saduceus, sacerdotes, mestres da lei, que estão agora mancomunados para tentar matar o próprio Cristo Jesus. Ele percebendo a intenção deles, ele olha para eles e diz, vocês são uma raça de víboras, sepulcros caiados, o coração de vocês está cheio de podridão.
Jesus começa realmente a chamar a atenção de maneira muito intensa. Isso fez com que os discípulos chegassem à conclusão de que, provavelmente, na sexta-feira, que seria a Páscoa, Jesus, ele com certeza acabaria se tornando o rei de Israel. Eles esperavam, obviamente, um reino temporal, eles tinham expectativas em relação a isso. A nação vinha sofrendo há muitos anos por causa do domínio dos romanos. Eles pagavam impostos e mais impostos. Alguns comentaristas bíblicos chegam a mencionar que Roma chegava a retirar do povo, entre todos os tributos que eles tinham que pagar, tanto para Roma como também para os governadores e para aqueles que estavam ali à volta deles, eles chegavam a pagar 75% do que eles conseguiam ganhar em tributos. As pessoas não aguentavam mais, estavam realmente vergadas diante do peso do domínio romano sobre eles. Eles realmente ansiavam por libertação política. Os discípulos também esperavam por isso. Eles estavam ansiosos por isso tudo. Mas ao mesmo tempo, eles estavam preocupados com o que estava acontecendo. Porque Jesus, apesar de estar cada dia mais se aproximando do momento da Páscoa, quando eles imaginavam que Jesus se tornaria rei, e Jesus só falava em morte. E agora, de maneira específica, esse texto que acabamos de ler representa o momento em que eles estavam na quinta-feira à noite, portanto já o dia da Páscoa, porque a Páscoa começava ao pôr do sol e ia até o pôr do sol do outro dia. E agora, nesse momento, Jesus ele vai comer a Páscoa com seus apóstolos, ele vai mencionar que Pedro e João deveriam ir até a cidade e organizar tudo para que os discípulos pudessem comer a Páscoa. Provavelmente o lugar que eles encontraram era uma sala que ficava no segundo andar de uma casa em Jerusalém, chamada também de cenáculo, que provavelmente era uma sala que pertencia à mãe de João Marcos, uma discípula também do Senhor. E nesse meio tempo, enquanto eles chegam para poder comer a Páscoa, Pedro e João se ocuparam de poder preparar tudo, só não contrataram alguém para poder lavar os pés dos discípulos. E os discípulos preferem agora comer com os pés sujos do que se sujeitarem a lavar os pés uns dos outros, até porque esse negócio de lavar os pés dos outros era coisa de servo, era um trabalho que não era para uma pessoa de bem, era para um indivíduo que fosse um escravo, alguém que não tinha muito valor social, e ninguém queria dar o braço a torcer. E Jesus tira a sua capa, amarra uma toalha na cintura e começa agora a lavar os pés dos discípulos. E quando chega a vez de Pedro, Pedro olha e diz: nunca me lavarás os pés. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E nesse momento, Pedro, que quase não era um indivíduo exagerado, ele diz: então não lave só os pés, mas lave também a cabeça e o corpo todo. E Jesus diz: não precisa, todos vocês estão limpos, com exceção de um. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, João já está começando a fazer um momento em que ele está delatando aqueles indivíduos que estão tendo dificuldades. O Evangelho de João é um evangelho que não poupa ninguém. João conta mesmo aquilo que está para poder acontecer em relação aos próprios apóstolos. Ele ali, nesse primeiro momento, ele vai mencionar que Jesus já tinha conhecimento de que o Judas o iria trair. E ele diz: todos estão limpos, menos um. E o Pedro agora diz: tudo bem, Senhor. E Jesus agora lava também os seus pés. Depois de ter lavado os pés de todos os discípulos, eles vão para a mesa. E antes de poderem comer, Jesus, ainda no capítulo 13, começa a dizer para eles: olha, gente, eu queria dizer para vocês que eu estou indo embora, e para onde eu vou vocês não podem ir comigo. Imagine agora as expectativas que esses discípulos tinham. Eles só esperavam que naquele momento eles tivessem a possibilidade de poder saber quem é que ia ser o primeiro-ministro do reino. Aliás, João também vai delatá-los a respeito disso, dizendo que eles tinham gasto aquele dia todo discutindo qual deles seria o maior no reino, que afinal de contas se estabeleceria no dia seguinte. Eles tinham negócios inacabados para poder resolver. E agora Jesus diz: eu vou embora. Pedro começa agora a dizer para eles: não, senhor, você não vai não, de jeito nenhum. E nós largamos tudo para poder te seguir, como é que você vai embora agora? Não, negativo. Se for, eu vou contigo. Esses todos podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. E Jesus olha para eles e diz assim: eu vou morrer.
Chegou a hora, eu estou falando para vocês há um tempão que isso está para poder acontecer, vocês não me escutam. Pois eu vou morrer. E vou dizer mais. Hoje vai se cumprir aquilo que as Escrituras dizem: ferirei o pastor e o rebanho ficará disperso. Todos vocês vão me abandonar. Todos. Um de vocês vai me trair, inclusive. E outro vai me negar 3 vezes. Você, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Você imagina que os discípulos naquele momento, além de todos os problemas que eles já vinham enfrentando enquanto nação, toda a opressão que eles enfrentavam por causa dos romanos que estavam colocando pesado fardo de impostos sobre eles, de sujeição, a vida deles não estava sendo fácil. Religiosamente falando, o templo estava numa situação calamitosa, onde os líderes religiosos do povo, o Anás, o Caifás, bem como os sacerdotes, só pensavam em si mesmos, não se importavam com Deus o Senhor. Eles estavam longe de poder ser aquilo que deveriam ser. A religião tinha se tornado um amontoado de regras. As pessoas não conseguiam nem ter um pouco de paz em relação à própria religião. A vida tinha se tornado um inferno. Na introdução do livro O Deserto das Nações, Ellen White, por exemplo, vai mencionar que as pessoas estavam tão longe de Deus que a possessão demoníaca se tornou uma coisa muito comum nos tempos deles. E que na própria expressão, na fisionomia das pessoas, você podia perceber a fisionomia dos demônios agindo através das pessoas. Por isso Jesus gastou tanto tempo do seu ministério expulsando demônios das pessoas. Era um tempo de grande sofrimento. A maior parte das pessoas, a nação estava empobrecida. A maior parte das pessoas não tinha a possibilidade de poder sobreviver com o que ganhava. Viviam à margem da miséria. Uns poucos tinham muito e a grande massa não tinha nada. A religião não supria aquilo que eram as necessidades existenciais do ser humano, bem como suas necessidades espirituais. Eles agora tinham expectativas daquele momento, e Jesus já tinha feito muito durante aqueles 3 anos e meio. Mas agora todos os seus castelos estavam jogados pelo chão, quando Jesus disse claramente que ele ia morrer. Eles estavam tristes. E agora é nesse contexto que a frase que deu nome ao nosso sermão hoje vai aparecer, onde Jesus vai dizer para eles: não deixem que seu coração fique aflito. Não deixem que o seu coração fique aflito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É mais fácil, ainda hoje, nós permitirmos que o nosso coração fique aflito do que ele fique em paz. Nós somos muito prontos para poder olhar para as situações que estão à nossa volta e ficarmos com o nosso coração pesado, pesaroso, aflito, angustiado, do que vivermos em paz. Aliás, parece que a cada dia mais se torna mais difícil, mais complicado a encontrarmos paz de espírito. Quando parece que as coisas começam a se acertar, vem uma situação e acaba jogando tudo por terra. Nós estamos vivendo nesse momento, por exemplo, algo muito parecido com isso. No começo desse ano, a economia dava sinais de que acabaria alcançando níveis muito, mas muito bons. Todas as pessoas estavam muito, mas muito otimistas em relação ao futuro que o planeta estava seguindo, o mundo estava bem, nosso país, o Brasil também estava bem. Vem um vírus que é completamente invisível aos olhos e joga tudo por terra. E que momento nós estamos vivendo agora? As pessoas estão com medo de sair de casa. Nessa semana eu tive a possibilidade de poder ir até o supermercado e reparei que um indivíduo entrou sem máscaras. O mercado estava bem vazio, mas os poucos que estavam lá começavam a se entreolhar com um ar de desespero total e completo, porque uma pessoa tinha entrado no mercado sem máscara. Todos agora estão com medo. Por quê? Porque tem muita gente morrendo por causa desse vírus. Quantas não são as pessoas que já perderam o seu emprego por causa do fechamento dos comércios? Agora o governo começa a afrouxar um pouco mais a quarentena e as pessoas não sabem o que pensar. Se ficam felizes porque agora os trabalhos voltam, se ficam preocupados porque mais gente vai para a rua. Como é que vai ser a nossa vida? Como é que vão ser as coisas? Todos estão vivendo um momento agora em que a última coisa que a gente consegue ter é paz, é tranquilidade. O coração fica assim aflito.
Mas eu quero te lembrar aquilo que a palavra de Deus diz. Sobre tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da alma. O coração, o nosso coração tem que ser muito bem cuidado. Nós temos que cuidar com o tipo de sentimentos que nós permitimos que tomem conta do nosso coração. Temos que tomar cuidado com o tipo de pensamentos que permitimos que tomem conta da nossa vida. Nós temos que tomar cuidado com o tipo de tendência em termos de sentimentos que permitiremos que aflorem dentro do nosso coração. Agora, uma coisa é fato. O que Jesus estava pedindo para aqueles discípulos era algo quase completamente impossível. Ele vai olhar para aqueles discípulos e, mais uma vez, eu repito a frase dele: não deixem que seu coração fique aflito. Como? Vivendo um momento como aquele. Jesus tinha acabado de jogar uma bomba no meio deles, dizendo que um deles, aquele que era uma espécie de líder entre eles, que era o Pedro, que iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Um deles iria traí-lo, vendendo-o como se fosse um escravo barato ainda, 30 moedas de prata. Jesus disse que ia morrer, que todos os demais se escandalizariam nele, que o reino que ele tinha vindo para poder oferecer para eles não era um reino temporal, mas um reino espiritual. A última coisa que eles podiam ter agora era paz de espírito. Não é à toa que no discurso que ele vai fazer na quinta-feira à noite, por 3 vezes ele vai repetir a mesma ideia. Tenham paz, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou como o mundo a dá. Ele está tentando explicar para eles que ele realmente não está, de alguma maneira, dizendo para eles que eles não vão ter problemas e dificuldades. Mas eles estão tendo dificuldade demais de poder conseguir compreender aquilo que Jesus está dizendo. Porque por um lado Jesus não promete que eles não vão ter problemas, mas por outro Jesus olha para eles e diz, não deixem que o coração de vocês fique aflito. Como que você vai conseguir trabalhar com uma coisa e com outra ao mesmo tempo? Ou você não tem problemas e aí você vai ter paz, ou então você vai ter problemas e vai ficar aflito. É natural no ser humano, faz parte da nossa natureza, é assim que a gente age. Mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer com todas as letras, não deixem que o coração de vocês fique aflito. E na sequência, o restante do texto é um momento em que Jesus vai explicar como é que eles podem manter o coração deles aflito. Porque Jesus, mais adiante, ainda no capítulo 14, no finalzinho do capítulo 14, Jesus vai dizer para eles que no mundo eles teriam aflições, mas que eles deveriam ter bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. Ele vai mencionar no capítulo 15 e no capítulo 16 que muita gente, achando que estava fazendo a vontade de Deus, iria levá-los aos tribunais, que eles seriam jogados na cadeia, na prisão, que sofreriam tortura e morte, e achariam com isso estar fazendo a própria vontade de Deus. Mas que eles deviam ficar em paz, não permitir que o coração deles ficasse pesaroso. Como que você consegue manter um coração em paz quando você está vivendo um momento de tormenta, um momento de dificuldade, um momento de perda? Como? Como é que uma pessoa consegue ficar em paz quando os seus familiares começam a adoecer em volta dele? Como uma pessoa consegue ficar em paz quando ele vai até a sua conta bancária e descobre que ela está mais vermelha do que o São Paulo em dia de jogo, o estado do São Paulo em dia de jogo? Como que você vai conseguir entender, de alguma maneira, que você pode sim ter paz mesmo em meio às aflições? Como? Jesus vai explicar. E nesses versículos que lemos, ele vai explicar. Logo na sequência, ele vai dizer, em primeiro lugar, ele diz assim, creiam em Deus. Crer, eu quero que vocês compreendam aqui. Tiago depois vai explicar muito bem essa ideia de crer. Ele vai dizer, vocês creem que existe um só Deus? Parabéns, o Satanás também crê. Desse jeitinho. Ele crê e não apenas crê, ele estremece, mas isso não faz dele um candidato ao reino do céu, pois não? Ele vai dizer, eu vou mostrar para vocês que fé sem ação não é fé coisa nenhuma, é presunção. Ela é morta. Fé é quando você tem a possibilidade de poder agir mediante aquilo que você conheceu. Mediante as informações que você recebeu, você age. E quais são as informações que biblicamente nós recebemos? Que Deus é amor, que Deus cuida dos seus filhos, que nós nunca estamos sozinhos,
que mesmo que nós passemos por vales escuros e sombrios, que Deus estará conosco, que Ele não nos deixará passar por situações as quais Ele não nos dará o poder para podermos vencer, mas que em todas as provações Ele nos dará o poder proporcional para podermos vencer. Por isso agora Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, não deixem que o coração de vocês fique aflito. E para isso, façam o seguinte, creiam em Deus, creiam no Pai. Na quarta-feira dessa semana que passou, no nosso culto especial, aliás, se você não assistiu, na nossa série Nisto Cremos, estudamos sobre Deus o Pai. Eu te incentivo, aproveita que você está no canal, e hoje à tarde, aí, se você quiser, assista a programação. Se você for aí na nossa playlist no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior, tem uma playlist aí chamada Nisto Cremos, e você vai encontrar a crença sobre Deus o Pai. Você vai perceber claramente aquilo que eu estou mencionando para você. Quem é Deus o Pai? Deus o Pai é aquele que é amor, aquele que cuida de cada um de nós, é aquele que tem um amor tão incomensurável e ao mesmo tempo um dos menos compreendidos da Trindade Divina. E o Filho veio para poder mostrar quem é o Pai e mostrar que o Pai é amor, que o Pai se importa. Portanto, agora a primeira coisa que ele vai dizer é assim, creiam no Pai, creiam nele. Creiam e ajam como quem crer, como quem crê nele. Porque se você crê no Pai, você não vai deixar que seu coração fique aflito. Se você crê que o Pai não vai deixar você sozinho, que você vai ter a força proporcional para enfrentar todos os desafios que vão aparecer no teu caminho, tudo aquilo que a fúria do inimigo colocar diante de você, todas as provas que surgirão, se você crê que o Pai vai te dar o poder proporcional para que você vença isso tudo, você não vai deixar que seu coração fique aflito. Você vai conseguir estar em paz mesmo em meio às turbulências dessa vida. Mas ele vai dizer, não creiam só no Pai, mas creiam também em mim. Vocês estiveram junto comigo durante 3 anos e meio. Creiam no Pai, na primeira pessoa da Trindade Divina, mas creiam em mim, como segunda pessoa da Trindade Divina. Creiam em mim, Jesus está dizendo. E Jesus mesmo se apresentou como o grande pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e sou delas conhecido. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele está aqui dizendo que o mercenário não se importa com as ovelhas, mas que ele está disposto a cuidar delas até o ponto de morrer por elas. Aliás, ele morreu por suas ovelhas na cruz do Calvário, para poder nos dar a salvação e a vida eterna. Portanto, agora ele diz, não creiam no Pai, mas creiam também em mim. A primeira coisa que você precisa ter nesse tempo de confusão, de pandemia, é uma crença inabalável no Pai e no Filho, na Trindade Divina. Creia. Mais adiante no texto, Cristo vai mencionar o Espírito Santo. Então, se nós temos Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando por nós, nós não temos razões para podermos deixar que o nosso coração fique aflito. Eu sei que é um grande desafio. Mas a primeira coisa que Jesus vai dizer que nós devemos fazer para não deixar o coração aflito é crer no Pai e crer também nele. Em segundo lugar, ele vai dizer agora a segunda coisa que a gente precisa compreender. Ele vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Ele vai dar aqui a grande razão pela qual a gente deve, de alguma maneira, não deixar que o nosso coração fique aflito. Ele diz, eu estou indo, eu vou agora, eu vou ter que deixá-los por 2 razões. Ele vai explicar no capítulo 14 as 2 razões. A primeira delas é porque ele tem que preparar um lugar. A segunda delas é porque se ele não for, o Espírito Santo não vai vir. E ele queria que o Espírito Santo viesse para poder conseguir prepará-los para ser aquilo que o Senhor Deus havia sonhado que eles fossem. E se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Aquele era o momento dele, mas o momento dele estava terminando e o momento do Espírito Santo estava para poder começar. Portanto, no capítulo 14, ele vai dar as razões pelas quais ele precisa ir. Ele tem que ir porque senão o Espírito Santo não vem. Ele tem um trabalho para poder desempenhar no santuário celestial, mas enquanto ele vai trabalhar no santuário celestial para poder preparar tudo para que nós tenhamos a possibilidade de retorno, de ser recebidos como filhos depois da restauração de todas as coisas,
o Espírito Santo vai estar trabalhando conosco, nós não ficaremos sozinhos. Mas ele aqui vai dizer que ele vai preparar um lugar. E essa frase ela não pode ser compreendida se não entendermos, por exemplo, aquilo que lá em Gênesis, no capítulo 2, nos é apresentado. O Senhor Deus é apresentado como aquele que, antes de poder trazer à existência o Adão e a Eva, ele prepara um lugar para eles poderem viver. Ele criou absolutamente tudo dentro do contexto do nosso planeta e ele plantou um jardim na banda do Éden, aonde ele iria colocar o homem e a mulher depois que os criassem. O homem e a mulher só foram criados depois que ele criou absolutamente tudo no nosso planeta. O homem e a mulher foram a coroa da criação de Deus. Deus, quando vai trazer o homem à existência, ele vai trazê-lo depois que ele já preparou absolutamente tudo, preparou o lugar. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem assim, mas imagina o que Jesus deve estar preparando, não? Porque já faz quase 2000 anos que ele subiu ao céu e esse lugar não fica pronto? Mas que baita lugar é esse? Por que ele não voltou ainda? Quanta coisa que ele tem para poder fazer lá em cima, está preparando tanto. E eu quero falar para você que Jesus não tem uma empresa de construção civil. E que ele não está lá gastando o seu tempo preparando casas, moradas, lugar para a gente poder ficar, mansões. Não, não é isso. Isso tudo já está pronto, mas há muito tempo. Aliás, se ele foi capaz de poder criar todas as coisas com a força da sua palavra em 7 dias literais, como diz Gênesis capítulo 1, ele não precisaria de 2000 anos para poder preparar a Nova Jerusalém. Apesar de que, como diz o apóstolo João, a Nova Jerusalém é apresentada como tendo cerca de 2.500 quilômetros de largura e de comprimento, porque ela é quadrada. 2.500 quilômetros. É uma baita de uma cidade, você não acha? Mas não é na construção da cidade que ele está gastando seu tempo. Quando ele diz que ele vai preparar um lugar, ele está falando aqui não apenas do aspecto físico da cidade, que obviamente já está preparada há muito tempo essa cidade. Essa cidade foi preparada por ele muito, mas muito tempo antes que nós tivéssemos a possibilidade de poder compreender. Mas o que ele está fazendo nesse momento no santuário celestial é preparando todas as coisas para que o pecado possa ser removido da humanidade. Nesse momento, no processo de intercessão, de juízo que está acontecendo no santuário celestial, ele está preparando tudo para que nós tenhamos a possibilidade de chegar lá sem qualquer tipo de comprometimento mais com o pecado, com o homem natural dentro de nós, que nos empurra a fazer aquilo que não deveríamos fazer, como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que não quero fazer, isso faço, e o bem que quero fazer, isso não faço. A grande obra preparatória de Cristo no céu é a obra para poder expurgar completamente o pecado da nossa vida e ao mesmo tempo para poder acabar com a rebelião e com o rebelde que tomou conta do nosso planeta. Só que para isso todo um processo legal diante do universo criado por ele tem que ser feito. E é esse processo que está sendo desenvolvido. Não apenas isso, mas como também Deus é Deus e como Deus ele é atemporal, ele conhece passado, presente e futuro. Você tem a possibilidade de poder entender que ele sabe em todas as gerações quem seriam aqueles que o aceitariam como Senhor e Salvador. E ele está esperando que cada uma dessas pessoas tenha a possibilidade de tomar uma postura diante daquilo que é a proposta que ele tem. Portanto, o processo de preparação que o Senhor Jesus está fazendo para que nós tenhamos a possibilidade de poder chegar até a Nova Jerusalém é um processo que já está pronto há muito tempo. Aliás, quando você chega para o livro do Apocalipse, que foi escrito ali no final do primeiro século, João, lá no capítulo 21, aliás, no capítulo 22, ele vai dizer, o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouça, diga vem, e venha de graça beber da água da vida. E ele vai mencionar no capítulo 21 que a noiva é a cidade, é a Nova Jerusalém. Portanto, ele vê no capítulo 21 a Nova Jerusalém que vem como noiva ataviada pelo seu noivo, tudo já estava preparado. O processo de preparação do Senhor não é um processo que está ligado à construção civil. Por mais complexo que possa ser, criar uma cidade de 2.500 quilômetros de extensão, tanto de largura quanto de comprimento, por mais complexo que seja isso, a obra complexa que ele está realizando nesse momento é uma obra para poder conseguir expurgar o pecado do nosso meio. É uma obra para poder conseguir, através do Espírito Santo, alcançar os corações daqueles que têm sofrido no meio do pecado, da dor, do sofrimento, e que têm uma possibilidade de se entregar a ele, de viver uma história junto com ele.
Esse é o grande processo preparatório que ele está fazendo. Mas ele aqui vai dizer, não deixem que o coração de vocês fique aflito. Por quê? Porque eu vou preparar um lugar para vocês. É para isso que eu vou. Você pode ter a certeza de que se Jesus ainda não chegou, se ele ainda não retornou, é porque o processo de preparo não está pronto ainda. E não são as mansões celestiais que estão impedindo Jesus de chegar. Porque eu digo para você, com a força de uma palavra ele deixaria tudo pronto lá em cima. Mas ele deu para você e para mim o livre-arbítrio, o direito de escolha. E é por causa do livre-arbítrio, o direito de escolha que nós recebemos e da nossa total incapacidade de podermos nos posicionar e escolhermos corretamente, como Pedro mencionou na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, o Senhor não se atrasa em fazer o que prometeu, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O processo de preparação que Cristo está fazendo é um processo que visa alcançar o maior número possível de pessoas. E ele conhece, ele sabe que todas as oportunidades que tiverem de ser dadas para todas as pessoas vão ser dadas. Mesmo para aqueles que de antemão ele sabe que não aceitarão. Nós podemos aprender isso exatamente por aquilo que Jesus viveu enquanto esteve aqui na terra. Ele já sabia que o Judas o iria vender por 30 moedas de prata. Ele sabia disso. É tanto que nessa mesma noite de quinta-feira, enquanto ele tomava a ceia com os discípulos, João vai dizer que quando ele falou, um de vocês vai me trair. É interessante que João vai pintar o quadro de uma maneira muito bonita. Ele vai dizer que Pedro olha para ele e diz assim, pergunta quem é. Porque Pedro estava mais distante, João estava bem do ladinho de Jesus. E João olha para Jesus assim, porque João estava com a cabeça encostada no peito de Jesus, assim, né? E ele fala, Jesus, quem é? Conta para mim. E Jesus fala para João, aquele que molhar a mão comigo dentro do meu pote, é esse aí, ó, esse aí, aquele que come comigo. E nisso Judas pega o pão e molha dentro do mesmo pote de molho que havia ali próximo de Cristo Jesus. E João olha, eu imagino João dizendo, meu Deus, é o tesoureiro. Aí foi ele, gente do céu. E Jesus nessa hora já olha para ele e diz assim, o que você tem para fazer, faz depressa. E o diabo já entrou dentro do Judas e o Judas já saiu para poder tratar da traição de Cristo Jesus. Você percebe que Jesus sabia, mas isso não fez com que Jesus não desse para o Judas todas as oportunidades para que ele fizesse certo. Ninguém foi tão próximo de Jesus como Judas. Portanto, o fato é que Jesus não vai retornar enquanto esse serviço que ele se propôs a fazer não esteja concluído. Essa preparação de lugar, a preparação para poder conseguir de alguma maneira preparar a humanidade, dar à humanidade todas as possibilidades de decidir corretamente, de poder aceitar a salvação e a vida eterna que ele preparou para cada um de nós. E então ele virá e nos buscará, para podermos viver com ele. No céu, pastor? Não, no céu não é o lugar que a gente vai morar. O céu é o lugar que nós vamos passar umas férias de 1000 anos. Mas depois a Nova Jerusalém descerá para essa terra. Foi aqui, nesse lugar, foi esse planeta que Deus preparou para nós. E ele, depois do milênio, será expurgado pelo fogo, como diz o apóstolo Pedro, quando os elementos ardendo se desfarão. E então o Senhor fará novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. É aqui que a gente vai morar. Esse será o lugar aonde nós teremos a possibilidade de passar a eternidade juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O centro nervoso do universo vai ser modificado para cá, para a Terra. O santuário de Deus vai estar conosco, aqui na Terra. Porque é daqui que o Senhor Deus vai gerenciar o universo. O nosso pequeno planeta será o centro nervoso universal, de onde Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estarão dirigindo todo o universo criado por Ele mesmo. Mas agora ele vai dizer, essas razões têm que fazer com que vocês não deixem o coração de vocês ficar aflito. E o mais interessante é que ele vai terminar e vai dizer para ele, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É interessante que logo na sequência, o versículo 5, o Tomé toma a palavra e diz, nós nem sabemos para onde que você vai, como é que vamos saber o caminho? E aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe, deixa eu te dizer aqui uma coisa, o que Jesus está aqui dizendo é que o jeito de não permitir que o seu coração fique aflito é poder usar o caminho que ele nos deu. E o caminho é Cristo.
Eu sei que essa ideia de caminho é meio complicada e é muito abstrata para a gente poder compreender. É que quando nós compreendemos que Cristo é o caminho, nós gastamos tempo junto com Ele. Nós gastamos tempo na comunhão com Ele, estudando a Sua palavra, orando, passando em comunhão com Ele. Mas sabe o que eu tenho percebido? Durante essa pandemia nós temos gasto mais tempo reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando das autoridades médicas, reclamando da falta de dinheiro, reclamando do vírus, reclamando e deixando que o nosso coração cada vez mais fique mais sobrecarregado por toda a situação que a gente está vivendo do que falando com Deus. Nessa semana eu estava conversando com a minha mãe por causa de uns familiares nossos que estão com Covid-19. E minha mãe estava muito aflita, o coração dela literalmente estava muito aflito. Enquanto a gente conversava, ela dizia, eu não consegui dormir essa noite preocupado com fulano e beltrano e ciclano e não sei o que mais. Eu disse, mas por que a senhora não conseguiu dormir? Porque eu estou muito aflita. Eu disse, mas não fique aflita. Eu sei que a situação é complicada, mas a gente já não colocou a vida deles nas mãos do Senhor Deus? Então vamos deixar que Deus seja Deus. Nós não podemos impedir que as aves voem por cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedir que elas pousem em cima delas. Nós não podemos impedir que os problemas e dificuldades batam na porta da nossa casa. Nós não podemos impedir que esse vírus não mexa com a nossa vida. Nós não podemos impedir que a crise financeira não nos afete. Nós não podemos impedir que doenças cheguem até pessoas que nós amamos. Nós não podemos impedir que essas coisas aconteçam. Mas nós podemos impedir que essas coisas tirem a nossa paz, roubem a nossa paz. Porque a nossa paz não pode depender de situações externas. Ela tem que depender da nossa relação com Deus. E grande parte daquilo que tem acontecido no nosso mundo hoje, com pessoas que estão perdendo a sua fé, com pessoas que estão ficando desesperadas, é porque a gente que ao invés de buscar a presença de Deus, tem gasto tempo deixando o coração cada vez mais aflito, mais angustiado. E se você deixar que teu coração fique angustiado, pesaroso, sem compreender que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, que é só nele que você encontra esse pacote todo, e para poder ter esse pacote, você precisa todos os dias, não é um dia por semana, todos os dias você tem que entrar na presença dele, abrir teu coração para ele, deixar que o Espírito de Deus tire de dentro do teu coração tudo aquilo que o deixa pesado e aflito. E Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, meu fardo é suave, é leve. O que Jesus está dizendo para você e para mim é que nós temos que lançar mão dele para podermos impedir que o nosso coração fique aflito. Então vamos tentar resumir aqui aquilo que ele estava dizendo. Em primeiro lugar, ele vai dizer, não deixe o coração de vocês ficar aflito. Para não ficar aflito, primeira coisa, creiam no Pai e creiam em mim. Como assim crer? Eu tenho que estar predisposto a seguir a Deus. Não apenas a ter uma crença intelectual, mas disposto a andar o caminho junto com o Pai e com o Filho. Seguir aquilo que são as orientações dele. Entendendo que Deus é Deus e tem coisa que eu posso fazer e tem coisa que eu não posso fazer. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, eu posso e devo usar máscara e eu particularmente descobri o seguinte, eu vou sair de casa, é máscara no rosto, luva na mão. Eu boto um chapéu na cabeça, ando de manga comprida. Quando chego em casa, tiro tudo isso, a máscara vai para poder ser lavada, as luvas são descartadas, a roupa vai para poder ser lavada. E eu tomo um banho todinho para poder me desinfetar. Isso eu tenho que fazer. Deus não vai fazer isso por mim. Isso eu tenho que fazer. Agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso impedir que, apesar disso tudo, o miserável do vírus entre no meu caminho. Para isso eu dependo de quem? De Deus. Ah, pastor, mas e se você pegar o Covid-19? Se eu pegar o Covid-19, eu tenho que lembrar de outra coisa. Que o Senhor Jesus foi ao céu e Ele está preparando tudo para que eu tenha a possibilidade de alcançar salvação e vida eterna. Que Ele vai retornar em poder e glória para poder me buscar. Então, eu posso ter a certeza que o apóstolo Paulo teve. Paulo disse, se vivemos, para o Senhor vivemos. Mas se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quando você tem essa certeza, e você sabe que a tua vida não está nas suas mãos, mas está na mão de Deus, e que Jesus Cristo voltará para poder matar a morte, eu vou dizer para você, nem a morte te assusta.
Porque se você viver, você vai viver para Deus. E se morrer, vai morrer para Deus. Uma coisa é certa, o Senhor Jesus voltará. E se ele não voltou ainda, talvez o que ele está esperando é que a gente pare de ficar com o coração aflito e pesaroso, como os discípulos estavam naquela quinta-feira à noite, e a gente comece a colocar nas mãos dele a nossa vida, bem como aquilo que nos deixa tristes e acabrunhados. Que coloquemos a nossa vida nas mãos dele e que tomemos um posicionamento ao lado dele. Porque nós vamos viver a eternidade ao lado dele. E Jesus voltará não apenas para poder nos dar mansões. Eu vou falar um negócio para você. As mansões vão ser uma cerejinha no bolo. A grande bênção que vamos receber por ocasião do retorno de Cristo é podermos estar na presença dele, do Pai e do Espírito Santo. Fisicamente. Portanto, a gente precisa lembrar disso. Tem coisa que nós podemos fazer. Nós temos que crer e andar de acordo com a crença, entendendo que Deus é Deus e eu sou eu. Tem coisa que Deus pediu para que eu fizesse, eu vou fazer. Tem coisa que eu não posso fazer. Por exemplo, eu posso, se eu perder meu sono, eu vou conseguir acabar com essa crise? Não vou. Mas tem uma coisa que Deus deixou para eu poder fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajoelhar diante dele e falar assim: Senhor, a crise está aí. Mas o Senhor prometeu que mesmo no meio do vale da sombra da morte, o Senhor estaria conosco. Então eu quero que o Senhor me mostre qual o caminho que eu devo seguir agora. Me mostra. E eu vou seguir. Eu vou adiante. Eu dou os passos de fé que o Senhor quiser que eu dê. Só me mostra a direção. Só que tem gente que ao invés de gastar tempo com Deus para poder descobrir a direção que eles devem seguir, enquanto Jesus não volta, eles perdem o sono pensando nos problemas, nas dificuldades, nas impossibilidades. Eu quase imagino Deus falando: você já sabe que você é incapaz de resolver teu problema. Mas eu posso resolver, vem até mim, pô. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem para mim, vem. Hoje, será que eu estou falando para alguém que tem deixado seu coração ficar aflito? Alguém que está com o coração pesaroso, angustiado, tem perdido o sono por conta dessa crise que está tomando conta do nosso planeta, por causa dos problemas que estão batendo na porta da nossa casa. Talvez estou falando para alguém que já perdeu alguém para esse vírus nefasto. Talvez estou falando para alguém que nessa altura já teve aí os problemas financeiros batendo na porta de casa, talvez esteja sem condições de poder pagar as suas contas ou de resolver a sua vida por causa da crise financeira que está acontecendo como consequência dessa pandemia. Você tem perdido seu sono, você está com o teu coração afligido. Deixa Jesus ser Deus hoje, creia no Pai, creia em Cristo Jesus. E se lembre que Ele foi preparar um lugar para você e para mim. E que Ele está num processo de preparação para que nós tenhamos a possibilidade de ser levados para lá, não apenas de casas, mas preparando todo um processo para que eu e você tenhamos a possibilidade de ser salvos para todo sempre. Muito em breve o céu vai se desenrolar como pergaminho e Jesus vai aparecer em poder e glória, para nos levar para poder viver junto com Ele, para todo sempre. Num primeiro momento, umas férias de 1000 anos com Ele no céu, segundo momento, aqui de volta nessa terra, mas essa terra completamente transformada. Mas como é que a tua vida vai ser contada até lá? Enquanto uma crise após a outra aparecerem. Porque essa crise do coronavírus não é a primeira e nem vai ser a última, meu irmão. Olha para as profecias e você vai descobrir que tem muita coisa pior para poder acontecer aí pela frente. E se nessa primeira crise, você repara que a crise está se intensificando em relação àquilo que a gente estava vivendo até agora. Mas as próximas vão ser piores do que essas. Se nessa primeira crise a tua fé acabar desaparecendo, como é que vai ser depois, daqui por diante? Quando coisas piores acontecerem? Mais do que nunca nós temos que aprender a viver pela fé com o Senhor Deus, crendo no Pai, crendo em Cristo Jesus, e com os nossos olhos olhando para o horizonte, esperando que aquela nuvem do tamanho da mão de um homem fechado aparecer, e ela for se tornando maior e maior e encher todo o céu, e do meio dela aparecer Cristo Jesus com todos os seus anjos para poder nos buscar.
Nós temos que ter o nosso olhar voltado para Deus, o nosso coração nas mãos do Senhor. Porque se o teu coração estiver nas mãos de Deus, ele não vai estar aflito. Ele não vai estar angustiado. Eu termino te pedindo que você ouça Jesus falando contigo agora. Não deixem que seu coração fique aflito. Não deixe que o seu coração fique aflito. E se ele está dizendo para você não deixar, é porque é você quem decide como é que teu coração vai estar. A decisão é tua. Decida hoje, não vou mais deixar meu coração ficar aflito. Porque eu vou crer no Pai, eu vou crer no Filho e eu vou crer na vinda do Senhor Jesus. Eu vou crer que Ele vai colocar um ponto final em todas as coisas e eu vou buscar Cristo porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E vou buscá-lo através do estudo da Bíblia, eu vou buscá-lo através da oração, eu vou buscá-lo através das vigílias, eu vou buscá-lo através do jejum. Isso a gente não pode fazer isso junto na igreja, vamos fazer de forma individual. Vamos nos reunir às quartas-feiras para podermos estar orando, ainda que através das redes sociais. Vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor e não vamos deixar, acima de tudo, que o nosso coração fique aflito. Você quer viver essa experiência hoje? Você quer dizer para Deus, Senhor, me ajuda, porque meu coração está aflito, eu não quero que ele fique aflito. Eu quero ter a paz que só o Senhor pode dar. Você quer pedir isso agora para Ele? Então eu queria que você se unisse a mim nesse momento de oração. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pela certeza que temos da salvação em Cristo Jesus. Eu sei, Pai, que a semelhança dos discípulos nos dias de Cristo, nós temos muitas razões para ter o nosso coração aflito, angustiado. Mas não queremos viver assim. Queremos ter o nosso olhar fixado em Cristo Jesus. Bem como na obra que Ele está desempenhando no santuário celestial. Preparando tudo para que muito em breve tenhamos a possibilidade de ser arrebatados dessa terra para podermos estar com Ele durante 1000 anos no céu e depois retornarmos para cá. Para que esse mundo seja transformado. E aquilo que os elementos ardendo se desfaçam e o Senhor crie novos céus e nova terra nos quais habita em justiça e que a gente tenha a possibilidade de viver para sempre junto com o Senhor. Até lá, nos ajude a viver pela fé, crendo no Pai, crendo no Filho e seguindo a Cristo Jesus como caminho, verdade e vida. Entrando em comunhão com Ele, através da oração, do estudo da palavra, através dos jejuns, da oração. Por favor, nos mantém focados no Senhor. Não deixe o nosso coração ficar aflito. Por favor, Pai, se depender de nós não vai ter remédio, mas como depende do Senhor, pedimos, cura o nosso coração, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado por ter estado junto conosco. Não se esqueça, na próxima quarta-feira, às 19h30, dentro do nosso canal, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Nós vamos ter ali mais um estudo da série Nisto Cremos, vamos estudar sobre Deus o Filho. E eu queria que você desse a Deus a possibilidade de poder estar estudando junto conosco, crescendo no conhecimento a respeito de Cristo Jesus, bem como da sua palavra. Vamos ter a oportunidade de poder estar orando junto e eu espero por você, tá ok? Se você foi abençoado através dessa mensagem, faz um favor pra gente, compartilhe o link aí com seus amigos, para que mais pessoas possam ser também influenciadas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Amém?